A pessoa fica por aí, não é verdade? Esperando que a chuva passe um pouquinho. Chuvas de bênção. Que nos deu, hoje também Deus nos deu essa palavra. Mensagem que Ele nos deu desde a sexta-feira. Desde sexta-feira, Deus esteve nos dando muitas coisas. Desde sexta-feira, coisas importantes. Ou diríamos, desde que se iniciou na carpa, na tenda. Mas sempre vai essa parte quando ele falava que esse novo ministério, nesses dias, estava na infância. Nesses dias, ou seja, a infância é um bebê, uma criança. E assim estava nos dias do irmão Branham, ele sentia isso, pois tudo foi refletido nele, no irmão Branham. E nós também sentimos isso, estivemos vivendo na própria carne, esse nascimento, desse ministério, dando seus primeiros passinhos. E de vez em quando tropeça, tal como as crianças vão aprendendo a caminhar, ver, e se começou a se falar. Talvez quando ele dizia, eu deixei essas palavras assim, entrecortadas, um pouco, e vejo como isso vai progredindo, e como Deus vai colocando, pondo as coisas, porque é o Espírito Santo que põe tudo em seu lugar, em seu devido lugar, e vai crescendo, esse ministério vai crescendo, e vocês são parte disso, porque o ministério vai crescendo e o povo também vai crescendo, ou seja, que isso é uma coisa importante. Porque assim como o ministério começou desde a sua infância, o povo também, desde a sua infância, ou seja, que ao mesmo tempo chegará o momento em que ambos, vejam, serão palavra e escolhidos. Serão um. Naquele dia, e a pessoa diz, não, este é o dia, não naquele dia, não, este aqui é o dia. E assim foi, vem acontecendo desde que começou. Veja, o ministério de uma forma simples, singela, em simplicidade e normalmente no comum. Quando é que nós iríamos pensar que o cumprimento da terceira etapa ia ser dessa forma, desse jeito? Passou por cima, passou em branco, despercebido muitas pessoas, mas não em vocês. Isso que era coisa importante. Fala-se de que aqueles que passam em branco, despercebido, e o que daqueles que não? Pois aqui estamos nós. A nós nos passou em branco, despercebido, e nem nos passará, nenhuma palavra nos passará, cairá em terra, cairá nesta terra aqui, aponta para o coração. Na boa terra cairá aqui esta terra, nesta terra, e produzirá o que? Aquilo para o qual ela foi enviada, produzirá transformação. É em torno dessa palavra que você e eu seremos transformados. Agora tem uma coisa importante, que hoje eu não sei se vocês perceberam isso. E eu disse, bom, será por uma outra ocasião que eu falarei disso, num outro momento. Dê graças a José que ele tinha que me dar isso aqui. É isso porque estava chovendo, senão não iria descer. Um José sempre em cena, um José sempre é bom no cenário. Um José, amém. O José presenteou o irmão Bencho. É que tem que buscar mais e ter uma base para isso. E aí tem outro José também por aí. E é que quando o irmão Branham foi até a sexta dimensão, ele tinha todo o seu cabelo, ele se beliscava e ele sentia o belisco. Olhou para baixo e viu seu corpo lá embaixo. E hoje saiu algo e até eu mesmo fiquei surpreso. Vou ter que buscar o vídeo para ver a cara que eu fiz aí, porque eu fiquei surpreso quando eu falei que íamos olhar as teofanias. E ora, ele podia olhar o seu corpo. Irmão Branham, ou seja, tem uma coisa aí, tem algo aí. Diz que nós escutamos de nossas teofanias, fala assim o irmão Branham. Pois então temos de vê-las, que vê-las. Ou,
Se as escutamos, tem que ter uma voz. Se escutamos ela. Lembre-se que é palavra. É palavra, ou seja, tem algo por aí, vê? Está rondando que é em torno dessa palavra que Abraão e Sara foram rejuvenescidos. Pois de alguma forma, tudo isso vai estar sendo aberto aos olhos dos escolhidos, para os olhos dos escolhidos. Eu creio que essa é a evidência maior, bem mais grande de que vamos ser transformados. Quando vejamos, mas que vamos falar assim, feijão com arroz, falando com feijão com arroz. Esse corpo aí tem todo o cabelo, porque o irmão Branham olhou e disse, eu vou ter que me meter aí dentro. E agora nós falamos, mas agora nós vamos nos meter nesse aí. Nesse corpo. Ele foi preparar uma morada para nós, mas agora está aqui na terra preparando uma morada eterna aqui na terra. É a palavra. Ou seja, essa palavra é a morada eterna física. Isso é o que ele está construindo em você e em mim. Ou seja, está construindo corpos eternos. E talvez não se aperceberam disso. Não perceberam isso. Se ele criou um corpo teofânico ao crer na sua primeira vinda e recebemos os seus benefícios, os benefícios dele, perdão, misericórdia, todas essas coisas, e um corpo teofânico, olha por onde nós estamos. Então, ao crer na sua segunda vinda, vamos obter os benefícios. Olhem, misericórdia em primeiro lugar, misericórdia. E um povo diz que nós lemos que a igreja, para colocá-la em ordem. Para quê? Para um rapto. Para quê? Para ir para a casa de nosso Pai Celestial. Colocar a igreja em ordem. Aqui, a fé. Um irmão lembra da fé. Claro, a fé aí. Veja, essa fé está basada, fundamentada na sua vinda, no cumprimento da sua vinda. E o que é que isso produz? Está produzindo esse corpo eterno. Diz o cabelo branco vai embora, as rugas pararão, cessarão, mudados em um momento, e nos encontraremos com nossos amados. É como na sexta-feira, no sábado, foi no sábado quando falava que podíamos estar nesses dias assim, as coisas assim, as pessoas espera a pessoa batendo no ombro da gente. Sou eu. Lembre-se que todas as coisas Deus as vai cumprir de uma forma tão simples e tão simples. Bom, e o rapto, olha como disse hoje, e muitas vezes ele falou que o rapto será um segredo, será secreto, que o mundo não perceberá, não se dará conta. Só aqueles que se vão. Quando estejamos lá na ceia das bodas do Cordeiro, já tudo passou. E aí nós vamos fazer. Já estamos aqui. Valeu a pena seguir. Valeu a pena estar na terceira etapa. E não ir para baixo, onde tem uma confusão lá embaixo. Ficar aí em cima, nesse monte da transfiguração atualizado, com nada mais e nada menos que Jesus, Moisés e Elias. Quem que quando Pedro mandaram Pedro ficar calado, aí ele ainda falava. Uma voz disse, esse é meu filho amado, no qual eu tenho complacência, ou no qual eu tenho contentamento em morar. A ele ouvi. E não viram. Viram Jesus sozinho aí, porque todos os ministérios estão nele. Portanto, poderão ver Elias, poderão ver Moisés, poderão ver Jesus, poderão ver o ministério que Deus deseja operar nesse momento. E também poderão ver um profeta, um mestre, ou um evangelista, ou um pastor, ou um apóstolo. Todos estarão em um. Vê? É assim, porque na sua vinda ele estará operando e ministrando todos os ministérios que tenha de operar a favor da igreja, em benefício da igreja, porque diz aí, é pela sua igreja que ele vem. Aquilo que ele tenha de fazer, ele vai fazer, é a sua noiva. É pela qual, é por ela que ele veio. Ele veio por você, portanto, você escutou esse chamado. Você está
Você já está dentro do aprisco do redil, dentro da dispensação do reino. E entraram pela porta que tinham de entrar. Não entraram pela janela, senão que entraram pela porta. E já conheceram quem é aquele que fez o convite. E o aceitaram, porque senão não estariam dentro. Se rejeitassem o convite, não estariam dentro. Só aquele que aceita o convite ou aceitou o convite está aí dentro, comendo desse maná escondido, comendo do sétimo selo, da revelação do sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor. Tudo é simples. Mas graças a Deus que Deus fez isso assim. O complicado o fazem os seres humanos é que fazem o complicado. O simples, quem faz é Deus, para que os seus escolhidos entendam e compreendam. Mas também sabemos que é por eleição divina, que é por predestinação. Bom, muito obrigado por esses momentos. Isso já ia sair na semana, durante a semana, numa conversa, mas já saiu aqui agora. Tem que continuar buscando, procurando isso, porque é para isso que nós vamos, direcionando-nos para isso. Uns vão para a dimensão terrena, terrestre, e outros para a dimensão celestial. E já estamos, potencialmente já estamos lá. O que falta é que seja cumprido fisicamente e estar na ceia das bodas do Cordeiro. Mas já estamos comendo, estamos na ceia, sentados em lugares celestiais, certamente, jantando. E já estamos aí nos alimentando com este maná que estava guardado, reservado, que foi guardado para 2 dias. Ou seja, tudo isso é o que esteve se abrindo nesses dias ou por estes dias. E vejam o que ele escreveu aí na sexta-feira. Na 7ª etapa, na parte da pirâmide ele escreveu sexta. Vocês se lembram? Isso foi na sexta-feira. E no domingo, escreve domingo na pedra angular. Vê, tinha um tempo aí de... Vê, aí ficou o sábado, né? Tem uma brecha aí, ficou o sábado, na qual estava... E nela estava o mensageiro aí falando para Maria, com Maria. Vejam que quando uma pessoa consegue, pela revelação divina e pela predestinação, consegue colocar a obra de Deus em cada era, em cada dispensação, e coloca e vê isso, vê Ele operando, obrando em cada lugar onde Ele cabe, onde Ele se posiciona, já se abre o quadro completamente, abre-se o quadro e já pode ver como é que Deus está ou esteve operando na 7ª era e a pedra angular. E não podia se abrir a porta da dispensação do reino entre a 7ª era e a pedra angular. Não podia abrir-se a porta da dispensação do reino sem se ter construído o lugar santíssimo. E outra coisa, sem que o arcanjo Gabriel saísse do cenário, saísse de cena. Tinha que sair de cena para que o ministério de Jesus viesse. E também, preste atenção que José, o seu pai terreno, não estava no ministério de Jesus. E aí, tem uma coisa muito importante aí dentro, porque vejam, o ministério iniciou depois da saída desse arcanjo do meio da igreja e começou já a operar ou operando depois, vários anos depois, mesmo que já estivesse ministrando, se tu prestares atenção, o ano 2002, mesmo que antes já se fazia algumas coisinhas por aí, antes de 2002, mas já depois, quando sai do cenário, de cena, são diferentes ângulos que a pessoa tem que ver isso. E assim vê-se o quadro completo, inteiro, de tudo o que Deus esteve fazendo. E depois, quando Ele o leva, então é que
esse ministério inicia já de cheio a operar, porque vejam, na sexta-feira ele falou que não podem ter dois profetas ao mesmo tempo, porque senão, e vejam o cavalheiresco que ele foi, ele poderia ter falado essas últimas coisas, ele mesmo poderia ter falado essas últimas coisas, mas não, fala tu fala ao povo, fala isso ao povo, fala com Miguel, fala isso, fala aquilo. Ele mesmo estava fazendo esse entrelaçamento, esse cruzamento da voz, que era o que o povo tinha que olhar para isso. A palavra, não o véu de carne, não para o véu de carne, porque diz que deixa passar isso, João, porque vão tropeçar nisso. Claro que se a forma que um ser humano sempre tropeça é com o véu de carne, a maneira, sempre aconteceu assim. Foi assim, e Deus através dele vê como Deus fez esse entrelaçamento, esse cruzamento, e como nos foi falando para nós todas as manhãs, ele nos falava. Sentimos como que ele ia indo embora pouco a pouco e não percebíamos isso. Esse tempo que ele esteve aí no hospital, depois se recuperando, depois nos falou um pouquinho mais, em finais de 2017, por aí em 2018, e depois pausou e se foi. Mas se ele não chegasse a vir, ele mesmo falou isso, teríamos passado pela grande tribulação. Mas bendito seja Deus, que ele voltou, regressou e fez uma obra muito importante. Quando ele volta, vejam como é que aí se cumpre, já nesse tempo, de deixar os ministérios de Moisés e Elias. E quando ele dizia, tenho o título, ele diz que o anjo disse que lá Adão o tinha e não comeu. Jesus o pega do trono e não come. O toma do trono e não come. Ele o abre, mas o traz aberto e também não come. E veja esse anjo que me falava comigo, eu tenho o título. É como que dizer, o que é que tu vais fazer com ele? Entregártelo. Entregar para ti. E aí sim que não. Aí sim que acaba e come. Não. Aqui está, come. O acaba e come. Profetiza outra vez. Porque já tinha profetizado. Mais uma vez, por quê? Porque já tinha profetizado sobre muitos povos, nações, línguas e reis. É por isso que aí é que se cumpre plenamente, porque diz que é doce na boca. Porém, quando se digere, é amargo, porque Apocalipse 11 vai passar por momentos muito difíceis, Apocalipse 11, mas tudo é para que se cumpra as Escrituras. O importante é que o povo se cumpram as Escrituras. O importante é que o povo receba. As outras coisas já o tem preparado. O que falta por preparar vai ser preparado, vai preparar, porque Deus sempre prepara os seus filhos, os leva daqui, os leva por lá, os leva ali pelo outro lado, e o forma com um certo caráter e de um certo jeito, para que enfrente-se com aquilo que tem de ser enfrentado. Assim aconteceu com Jesus. Aí no final, muito difícil o final aí. Se for possível, Senhor, no seu final, vejam, a parte humana sempre está aí. Como quando Jesus chorou, na parte humana, estava aí a parte humana, amava Lázaro. Mas como é que uma pessoa que sabe que vai ressuscitar chora? Porque esse é o sentimento humano, o sentir humano, quando alguém parte, vai embora. Assim a pessoa demonstra com lágrimas, com tristeza. Mas vem e diz, espera um pouquinho, tu queres ver a glória de Deus? Aqui, tira a pedra, tirem a pedra. E aí, a glória de Deus foi manifestada aí. A glória de Deus será manifestada neste tempo final, neste último tempo, onde os mortos ressuscitarão, aqueles que dormem, pela palavra do Filho de Deus. Eles ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão,
e a glória de Deus será aí mostrada, será manifestada a glória de Deus aí, de modo que estamos vivendo no tempo mais grande, mais glorioso de todos os tempos, mais grandioso, o tempo onde você terá um corpo eterno e glorificado, onde você poderá dizer ou falar, já não tenho esses ataques, os problemas, já diz que correrão e não se cansarão, não ficarão cansados. E as situações, os problemas terrenos já passarão, cessarão. Tudo isso aqui é um tempo de prova, provação para saber o que é que tem no coração, há no coração, diz que te fez passar por todo esse caminho, te afligiu, te fez ter fome, te sustentou com maná, comida que tu não conhecias, não sabias dela, desse tipo de comida, para te fazer saber que não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Te levou por muitas coisas, tirou teu papai, tirou tua mamãe, teu pai e tua mãe, ou te deu provações de um lado, provações do outro, provas para ver o que é que tinha aí. Vamos ver do que é que tu estás feito. Estamos feitos de palavra, de modo que de todas as provas, provações, lutas, Deus nos vai ajudar em todas elas, porque onde está papai, mas o pai correto, o pai certo, o Pai Celestial que é um. Hoje se falou também até da besta e de todas essas coisas. Vejam, é o tempo para falar as coisas bem claras. E como ele disse aí, tem coisas que vão ser faladas, que vão produzir o aperto, a perseguição, mas é tempo para falá-las tal como elas são, com nome e sobrenome. E falando da casa, quando está na casa, o pai, quando está na casa, o pai do lar está na casa, a pessoa pode ter qualquer dificuldade e aí está papai. Ele vai me ajudar. E onde estamos? No lugar santíssimo. Onde é que Deus mora? No lugar santíssimo. Aí está o nosso Pai. De modo que a coluna de fogo, o anjo do pacto, está conosco e nos ajudará em todo momento, a todo instante. Aí é quando mais próximo o povo está da presença de Deus. Estamos na pedra angular, lá em cima, onde o trigo amadurece. E o que o faz amadurecer? O sol. E quem é o sol? Ora, o sol faz amadurecer. Quem é o sol? O anjo do pacto. Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, amadurecendo-nos através da sua palavra, pela sua palavra. Bom, saímos falando da teofania. A gravata, muito obrigado por ela. Isso aí do irmão Brana, quando se vê isso, é uma coisa muito formosa, muito bonita quando se vê isso. E em torno de tudo isso, a pessoa deve seguir isso, meditando nisso e ver como será quando estejamos nesse corpo eterno. Mas antes disso, bem antes disso, tem uma coisa que está rondando a igreja. E diz que quando essa perseguição vier, não te assuste. Tem uma luz, existe uma luz que a levará. Mas se a luz está na carpa, na grande carpa está a luz, não fiques assustado. Não te deprimas, não fique deprimido, não fiques angustiados por nada, por coisa alguma. A luz está conosco, a coluna de fogo está conosco. Preste atenção que quando essa luz apareceu lá, o irmão Brana no quarto, da luz saiu o anjo. E depois, quando ele foi embora, onde se meteu? Na mesma luz se meteu. Aí já tem um mecanismo, uma mecânica. Pois então a luz é que nos vai levar. Onde foi vista essa luz, diz o irmão Brana, que a viu repousar. Estava falando com alguém mais. A viu repousar. Com seu povo estava falando, com seu povo. E depois a ver descer, descendo para o quartinho. Ou seja, em palavras assim, estamos falando feijão com arroz. Em palavras assim, comumente, normais, feijão com arroz, é que quando esteja operando aí, pois já não estará. Vamos falar assim, operando como estava, senão que quando esteja aí, está aí. E quando esteja pregando, está pregando.
Tan sencillo como es. Tão simples assim. Porque es la columna de fuego. Porque La que, é a coluna de fogo cuando los hijos de Israel aqui. después dijeron, Quando os filhos "No, de que no nos hable Israel, depois más eles así. falaram, Mejor não, que háblanos não tú, nos Moisés". fale mais se dieron dessa cuenta que forma. estaba Melhor entonces Moisés. falas tu, Moisés. Perceberam que Sí, Moisés podían estava em decirle, Moisés. tú viste la columna de Sim, fuego en la zarza, eles queremos podiam ver la dizer, columna de Moisés, fuego". tu vistes a coluna de fogo na Ele dizia, sarça. "Não, Queremos mejor habla ver a tú." coluna de fogo, Moisés. É melhor Não, que nos melhor hable fala sempre você, Deus por Moisés. meio Melhor que tu de um fale velo de sempre. carne. É melhor que Deus sempre fale através de um véu de carne. Porque Essa é a forma, esse é o jeito. E quando se muda a maneira, a forma, vejam, raios, trovões e todas essas coisas. Porque não é a forma de Deus falar com seu povo, ou para seu povo. De modo que, quando ele viu que a coluna de fogo repousou sobre o quartinho, pois é porque nesse momento já estava operando-se no quartinho depois. Ou seja, um instrumento tinha se mexido, movido para o quartinho. O instrumento tinha se movido para o quartinho. E aí, mais claro, não dá mais para... Não se pode falar mais claro do que isso. E tudo isso é em simplicidade. Diz que a cura vai ser uma coisa comum, corrente, normal. Porque vai ter um povo com fé, crendo, pressionando sobre isso, fazendo uma pressão sobre isso. E nada será impossível, nem o câncer será impossível. Por isso, todo pedido que você tiver, você creia de todo o coração que você obterá a sua cura. Se tem poder, e qual é o poder? Ora, a espada, a palavra, use-a. E creio que nós estamos aprendendo a usá-la. Use, caminhe sempre por fé, com fé. E de um momento para outro você dirá, mas espera um pouquinho. Quando diz, ontem ali está aleijado um coxo, rapaz, não tenho ouro nem prata, o que eu tenho te dou. Seja são, e ficou são. Sem perceber, essa palavra, essa espada estará funcionando, agindo, e assim será com todos os filhos de Deus, escolhidos de Deus, neste tempo final. Será algo comum, normal, corrente. De modo que Deus os abençoe, Deus os guarde. E eu dou graças a Deus de que já estamos neste tempo final, neste último tempo, nesta etapa onde já vai se sentindo cada vez mais e mais e mais e mais, vai se sentindo que essas palavras do irmão Branham brevemente se cumprirão, logo se cumprirão. Me dê uma igreja e vocês verão, ou seja, uma igreja onde não haja, não tem nada do quê? De incredulidade. Pecado é incredulidade. Ou seja, incredulidade a quê? Aquilo que Deus está fazendo. Como é que Deus vai morar em toda a sua plenitude? É incredulidade. Não pode, não se pode. Não pode. Diz qual é a comparação do azeite e a água? Não se pode misturar o azeite com a água. Ou seja, não se pode misturar incredulidade com a presença de Deus. Ele está no meio da sua igreja ordenando tudo, nos ajudando em tudo, para brevemente Ele morar em toda a sua plenitude. E aí já os grandes milagres e maravilhas estarão sendo manifestados, que é onde o povo hebreu, aí o povo hebreu dirá, mas o que é que tu fazes aí, rapaz? Mas se nós te estamos esperando, faz quanto tempo que nós te estamos esperando? Olha só, ele vem pelo povo hebreu, mas como a igreja ainda está aqui, então ele diz, mas ele vem pela sua noiva, ele fala assim, esperem vocês aí, esperem um momentinho. Me deixe preparar esses rapazes aqui, ter pronto esse grande exército preparado para esse confronto que virá. De modo que me dá só um pouquinho de tempo. Já falta bem pouquinho para prepará-los. E a preparação sempre vem através da palavra falada. Essa é a revelação que Deus prometeu para dar-nos neste tempo final. Os trovões. Agora que estão sendo falados os trovões, porque agora que nós estamos recebendo essa revelação do sétimo selo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e até breve. Até logo, onde nos voltaremos a ver ou a escutar, porque sempre
Essa voz sempre estará falando com vocês. E siempre estará esa voz entrando a su alma. essa voz sempre estará entrando na sua La fe viene alma. por el oír. A fé vem pelo ouvir. Y cuando él dijo que esa voz E quando se ele escuchará, disse que essa voz y no se escutará se verá, sino que se e escuchará por las não bocinas, se verá, senão que se escutará pelos alto-falantes, cumpliendo tudo en isso una vai forma sencilla. ir se cumprindo Sin de uma darnos cuenta, forma las cosas simples. estarían cumpliendo. Sem perceber, as coisas Vean, quando vão ele se diz de cumprindo, 9, foram lo se leímos el cumprindo. viernes, Veja, no lo quando ele habíamos fala leído. de 9, nós lemos De isso 9 de 10 sexta-feira, não coisas tínhamos lido isso ainda. han 9 sido entre 10 cumpridas. coisas E ele dice, foram cumpridas e ele diz, ouvidas. O sea que es por Ou seja, el oír. é- O sea que se é usted pelo escucha porque ouvir. alguém Ou tem seja, que se estar você hablando. escuta ou escutar, é porque alguém tem que alguien estar tiene que falando. estar hablando. Alguém Hoje. tem de estar falando No hoje, ayer, hoy. não Porque Dios es ontem, un Dios hoje. presente. Porque Deus é um Bueno, Dios Deus le bendiga, Dios le presente, guarde do a presente. todos. Bom, Deus os abençoe, Deus os Gracias guarde a por todos. estos ratitos. Dios le bendiga. Deus te abençoe, José Benjamin. Muito Amén. Yo obrigado los amo por también. esses Le bendiga. momentinhos. Eu também os amo. Deus te abençoe. Dios te Palavras bendiga. do nosso amado irmão. Deus te abençoe. José Benjamin Pérez.